Após um resultado positivo, com o lucro saltando 63%, resultado esse que deixou até o CEO animado. E o que a gente esperava após um bom resultado era a valorização das ações, só que isso não aconteceu. Pelo contrário, as ações apresentam uma grande correção e isso nos levanta duas grandes questões. Primeira, as ações estão baratas ou quase de graça? 2. Dividendos. Dividendos é uma grande dúvida quando se fala de ISA-CTEP. Será que a ISA-CTEP vai deixar os investidores na mão? CEO responde. Com as palavras dele, a gente irá ficar mais tranquilo, até porque o mercado possui um grande medo. Medo que a alavancagem que mede o endividamento da empresa atrapalhe na distribuição de dividendos. Mas, para o CEO, a empresa continuará focada em distribuir dividendos, unindo crescimento e uma boa saúde financeira. Eu quero crescer respeitando duas condições fundamentais. A primeira é garantir que a minha dívida continue controlada, seja percebida como uma empresa com disciplina financeira e que com isso eu consiga um bom grau na avaliação das agências de rating para continuar captando de forma competitiva, além de garantir a nossa prática de pagar 75% do lucro líquido regulatório. E isso nos tranquiliza bastante. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabia que já possuímos dividendo garantido? Como assim, bombeiro? Dividendo garantido? Sim! Dividendo garantido. Podemos considerar dois cenários. Independentemente do que a gente utilize, você irá perceber que o dividendo já está garantido. E sabe por que o dividendo já está confirmado? De acordo com a sua política, dividendo mínimo que seja o maior valor entre 359 milhões e 25% do lucro líquido do exercício IFRS. Qual a única forma da empresa não pagar dividendos? Se no terceiro e quarto trimestre de 2024 ela tiver um prejuízo de 1,2 bilhões, o que é algo que ninguém acredita. O primeiro rendimento confirmado, 359 milhões. Vamos iniciar com 25% do lucro líquido IFRS do exercício. Até o momento, 1,1 bilhão. 25% desse valor, dividido pela quantidade de ações em circulação, possuímos aqui 44 centavos. Só que o dividendo mínimo que seja o maior valor entre 359 milhões e 25%. 359 milhões nos dá 54 centavos por ação. Esse é o dividendo que já possuímos garantido, 2,24%. Só que a empresa disse que deseja seguir a sua prática de distribuição de proventos de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Diferentemente do lucro líquido IFRS, ela obteve nos 6 primeiros meses de 2024 um lucro líquido regulatório de 834 milhões. 75% desse lucro nos dá um dividendo de 95 centavos. Se ela seguir essa prática, já temos garantido no mínimo 95 centavos e o de bruto de 3,95%. E vale a pena lembrar que, para o cálculo desse rendimento, ainda falta o terceiro e quarto trimestre do exercício de 2024. Terceiro trimestre, previsão outubro de 2024, já o quarto trimestre, previsão fevereiro de 2025. E sim, já possuímos dividendo garantido, de acordo com a sua prática, 95 centavos. Entendi, bombeiro, já sei que o dividendo está garantido, só que eu quero saber quando ele irá acontecer. Infelizmente, a gente não sabe a data exata, porém temos como ter uma noção, pois em uma apresentação recente foi feita a seguinte pergunta, que inclusive eu mostrei em um vídeo bem recente. Existe alguma estimativa de anúncio de proventos para esse ano de 2024? A resposta foi da seguinte forma: nós não temos prevista uma periodicidade de dividendos, mas estimamos manter a nossa prática de dividendos como a gente vem fazendo e de distribuir no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, assim como o CEO falou naquela matéria que eu trouxe recentemente. Preferencialmente, notem bem isso aqui, preferencialmente usando a distribuição via juros sobre capital próprio. E o que isso nos diz? Que a empresa pretende aproveitar o benefício fiscal de distribuir juros sobre capital próprio. Como assim, bombeiro? Quando uma empresa opta por distribuir parte dos seus lucros via JCP, ela consegue um benefício fiscal e paga menos imposto de renda. E para esse benefício acontecer
no exercício de 2024, temos que ter o anúncio ainda em 2024. E isso deve acontecer como nos anos anteriores, data com durante o mês de dezembro. É isso que a gente acredita devido a essa distribuição preferencialmente via JCP, como aconteceu nos anos anteriores. E agora vamos falar sobre preço. Alguns buscam comprar uma empresa com desconto de 10%, 20%, outros até 30%. O que não podemos aceitar de forma alguma é comprar uma empresa acima do seu preço justo, acima do seu preço teto. Resumindo, comprar uma empresa sem margem de segurança não pode acontecer. E agora vamos saber se ela está acima ou abaixo do seu preço teto e também preço justo em função dos seus dividendos, pois se o nosso foco é em renda passiva, não adianta de nada a gente utilizar outros métodos que não levam em consideração os famosos dividendos. O dividendo garantido, de acordo com a sua prática, é 95 centavos por ação. Só que, como eu citei, ainda falta o terceiro e quarto trimestre. E agora vamos fazer a projeção para o exercício de 2024. Aqui estamos considerando o ano todo, só que vale a pena lembrar que aquele é o dividendo garantido, aqui é uma projeção. Projeção de dividendo não é garantida de dividendo futuro. Lucro de 2023, 1,9 bilhões, lucro líquido regulatório. Crescimento estimado. Para calcular o dividendo projetivo de 2024, a gente irá partir do lucro que a empresa obteve em 2023 e mais um crescimento estimado. O quanto você estima que esse lucro irá crescer em 2024? 5%? 10%? 15%? Será que o lucro irá cair? O meu crescimento estimado, eu gosto sempre de ter os pés no chão, é de 6,62%, um crescimento de 2% acima da inflação de 2023. Chegaremos a um lucro projetivo de 2 bilhões e 70 milhões. Vamos lançar agora o número de ações em circulação e o payout. Qual vamos utilizar? A prática atual. 75% desse lucro regulatório e vamos chegar a um dividendo projetivo de R$ 2,36. Lembrando que já possuímos garantido, de acordo com a sua prática, 95 centavos. Essa é a projeção para o ano todo. Um yield projetado de 9,81%. E será que a empresa possui ou não margem de segurança? Será que ela está abaixo do preço teto? Para calcular o preço teto, você precisa lançar o yield estimado. O quanto você espera receber dessa empresa? A grande maioria utiliza o mínimo de 6%. Para buscar 6% de acordo com esse dividendo projetivo, o preço teto é R$ 39,29. Margem de segurança de 63,4%. O que seria o preço teto? Preço teto é o preço máximo, o preço limite que você iria pagar nessa empresa para buscar determinado yield. Fizemos aqui 6%. Só que agora eu vou fazer uma alteração. Vamos subir a régua. Vou lançar aqui os mesmos dados. Código, lucro de 2023, crescimento estimado, a quantidade de ações e o payout. Fica visível que chegamos ao mesmo dividendo projetivo. A única alteração é no yield estimado. Eu gosto de utilizar nessa empresa o mínimo, o yield estimado de 8%. E chegaremos a um preço teto bem interessante. R$ 29,47, 22,5% de margem de segurança. Esse é o preço teto nos dois cenários. E agora vamos partir para o preço justo, modelo de Gordon. Modelo de precificação de ativos que calcula o crescimento de dividendos na perpetuidade e traz a valor presente. Modelo de Gordon, um excelente modelo de precificação de ações. E diferente do outro método que chegamos ao preço teto, aqui chegaremos ao preço justo, o quanto a empresa deveria valer de acordo com esse modelo. A primeira coisa que a gente irá fazer é lançar o código da empresa, que a cotação atualiza de forma automática. Dividendo para calcular o preço justo do ativo com o modelo de Gordon é o dividendo projetivo e a nossa projeção é de R$ 2,36. E agora, crescimento de dividendos. O quanto você espera que esse dividendo irá crescer na perpetuidade? Vamos imaginar aqui que o dividendo irá crescer 3% ao ano na perpetuidade. O que eu acredito que é algo muito conservador. A empresa vem apresentando um crescimento de dividendos muito acima desses 3%. Para você ter uma noção, os dividendos apresentam um crescimento de 20% ao ano, se considerarmos de 2014 até o ano de 2023. Só que é óbvio que chega um momento que a empresa já não consegue entregar um crescimento tão robusto assim. Eu utilizar 3%
você identificou que é algo muito pé no chão. E agora precisamos do nosso custo de capital. É óbvio que para investir em bolsa de valores, para assumir um risco, a gente precisa de um prêmio, ou seja, um retorno superior aos ativos de baixo risco, ativos de menor risco. E qual será o ativo de baixo risco que a gente irá utilizar aqui? O Tesouro Direto. A primeira coisa que precisamos é o IPCA. Esperamos um retorno superior ao título de longo prazo. E ele está entregando no momento atual IPCA mais o cupom. Qual é o IPCA do momento? Vamos pegar aqui o acumulado dos últimos 12 meses e ele foi de 4,24%. Vamos fazer aqui esse lançamento 4,24 e agora precisamos do cupom do título do Tesouro Direto. Estamos aqui no site do Tesouro Direto. Possuímos aqui diversos títulos e eu uso o Tesouro IPCA mais 2045. Ele está entregando o IPCA, já lançamos anteriormente, e o cupom de 6,38%. É óbvio que para assumir um risco de investir em ações, a gente espera um retorno superior a esse título de baixíssimo risco. E vamos lançar aqui os 6,38% e vamos chegar ao preço justo, o quanto a empresa deveria valer de acordo com o modelo de Gordon. E esse preço justo é R$ 31,90. Identificamos que ela está com um deságio, está R$ 7,89 abaixo do seu preço justo e isso nos dá uma margem de segurança de 32,8%. E com esse vídeo do dividendo inteligente percebemos que existe uma boa empresa que paga bons dividendos, está em um bom preço e próxima de anunciar rendimentos. Até porque esse anúncio deve acontecer preferencialmente via JCP e não é nenhuma novidade que esse anúncio irá acontecer durante o ano de 2024, então poucos meses para frente. E para quem gosta da estratégia do dividendo inteligente, essa é uma informação muito importante, até porque você consegue manejar melhor os seus aportes seguindo a estratégia do dividendo inteligente, estratégia que a gente fala muito aqui no canal, que é se antecipar a bons anúncios de rendimentos, até porque a tendência é que quando uma empresa anuncia um bom rendimento, é que a cotação suba e o investidor que utiliza a estratégia do dividendo inteligente, ele consegue se antecipar a bons anúncios, pagar mais barato e, consequentemente, aumentar o fluxo de renda passiva, fazer a sua bola de neve girar cada vez mais rápido no longo prazo. E eu utilizo essa estratégia na minha carteira desde 2019, uma estratégia que tem me ajudado na tomada de decisão. E você, possui a CETEP, TRPV4? Deixe aqui nos comentários. Um abraço a todos e bons investimentos!